Oi gente, meu nome é Renata, eu sou lá do Instagram Resumindo a Físio. Pra quem não sabe, o Resumindo a Físio é um Instagram de resumos e mapas mentais das matérias multidisciplinares da área da saúde. E eu vim falar com vocês hoje sobre técnicas e métodos de estudo que eu utilizava muito na época da faculdade e que pode servir pra vocês também, tá? Gente, eu não sei vocês, mas eu nunca fui orientada ao modo correto de estudar. Tipo assim, nunca ninguém chegou pra mim e falou, existe o método A, B e C de estudar. Não, eu nunca parei pra pensar se existia algum método ou não de estudo, até porque no início da minha faculdade eu só estudava. Vida boa, né, gente? Eu só estudava, eu não trabalhava, eu ficava assim, por conta dos estudos. Bom, até que chegou um momento, gente, na minha faculdade, que eu me vi, assim, com bastante dificuldade para estudar, sabe? Eu passei por uns problemas pessoais bem pesados e no meio da minha graduação, basicamente, eu me vi totalmente desestruturada em relação a estudo. Eu não estava conseguindo mais manter o ritmo, não estava conseguindo estudar como antes. Foi na mesma época também que eu comecei a trabalhar, que eu tive que começar a trabalhar até mesmo para sustentar a faculdade. E chegou um momento que eu falei, opa, peraí, ou eu vou ter que pegar e estudar e arranjar um jeito de voltar ao meu ritmo que era antes, ou infelizmente eu não vou conseguir mais fazer faculdade. Então assim, foi nesse momento que eu comecei a pesquisar sobre métodos de estudo, sobre métodos que eu poderia utilizar para estudar, sobre métodos que poderiam me ajudar a render de uma forma melhor. E aí eu selecionei aqui para vocês algumas técnicas que me ajudaram muito naquela época. Vocês não têm, gente, que seguir exatamente igualzinho, tem que ser essa técnica se não for tá errado. Não. Existem milhares, existem um monte. Eu listei aqui as 6 técnicas que funcionaram muito pra mim e que pode ser que alguma outra funcione pra você ou não, né? Vamos ver. Bom, a primeira técnica, gente, é a técnica de Pomodoro. Essa técnica é uma técnica de otimização de tempo. Ela é muito boa para quem tem pouco tempo para estudar, como era o meu caso na época que eu comecei a trabalhar, que eu tinha, tipo, o horário que eu chegava em casa e o horário do almoço só. E eu chegava em casa, tipo, 11, meia-noite. E aí depois eu tinha só o horário do almoço. Então era um passo de tempo muito curto. Essa técnica é o seguinte, você pega, coloca no cronômetro lá 25 minutos, e você estuda durante aqueles 25 minutos uma determinada matéria, um determinado tema, foca naquilo ali. Aí, você terminou esses 25 minutos, obrigatoriamente você tem que pausar durante 5 minutos, descansa um pouquinho, retoma mais 25 minutos e assim você vai indo. Terminou um ciclo de 4 fases de 25 minutos, descansa 5. 25 minutos, descansa 5. Terminou esse período, aí você vai pegar, vai descansar, vai almoçar, ou vai fazer outra coisa, ou vai trabalhar, enfim. Depois, quando você voltar, você faz outro ciclo. E cada ciclo desse, você pode estudar uma matéria diferente. Ou você pode aumentar, fazer 45 minutos. Às vezes, quando eu tinha muito tempo, eu fazia 45 minutos, descansava 10. 45, descansava 10. Eu nem sei se essa é a forma correta de fazer. Mas funcionava muito. Então, gente, o segundo método é o método dos testes práticos. O que seriam os testes práticos? Provas, você vai fazer um concurso, pega provas daquele concurso, provas antigas e vai destrinchar as questões dela, vai estudar as questões dela, tenta responder aquelas questões que você errar, você destrincha item por item. Na minha faculdade mesmo a gente tinha uma prova que chamava prova multidisciplinar. Nessa prova, os professores pegavam conteúdos e matérias do semestre inteiro e colocavam ali. E aí, a partir dali, a gente pegava outras provas de outras turmas, né, que estavam à frente da gente e começávamos a estudar ela. Então, assim, o teste prático é um dos melhores e mais eficazes testes para estudar. O terceiro é o método da autoexplicação. Ela, gente, é basicamente você dar aula para você mesma. Entendeu? Tipo, você imaginar que tem outra pessoa ali e você começa a tentar explicar aquele conteúdo, aquela matéria pra pessoa. Então, assim, por exemplo, eu vou estudar anatomia. Gente, eu usava isso demais pra anatomia. Nossa, eu acho, pra mim, sempre foi a técnica que mais funcionou pra anatomia. Aí vem a história engraçada. O que que acontece? Eu sempre tive muitas bonecas no meu quarto. Gente, na faculdade, com 20 e tantos anos nas costas, tinha muita boneca no quarto. Enfim,
Que eu fazia? Um exemplo, eu ia estudar ossos do crânio, eu ia estudar as estruturas e incidentes anatômicos do crânio, dos ossos do crânio. Então, eu pegava uma imagem, eu imprimia uma imagem pura do crânio, sem nenhum rabisco, nada. Isso, previamente, eu já tinha estudado ossos do crânio. O que eu fazia? Eu colocava a folha lá no quarto, colocava minhas bonecas na cama e tentava dar uma aula para elas. Tentava explicar, olha, aqui é o processo zigomático, aqui é o osso frontal, aqui é isso, aquilo. E aí eu ia tentando explicar para aquelas bonecas sobre os incidentes anatômicos do crânio, ou enfim, de qualquer outra estrutura que eu queria aprender. Eu usava isso, gente, muito pra anatomia. Eu acho que eu aprendi pra caramba anatomia. Outra forma que eu usava muito também, que não era com bonecas, era explicando pros meus colegas, tentando, né, explicar pros meus colegas de classe sobre a matéria. Eu tinha um amigo em especial no curso em que a gente estava sempre se ajudando. E aí quando chegava na véspera de prova, ou quando chegava nas semanas de prova de anatomia, né? Porque anatomia a gente, tipo assim, é basicamente tentar decorar mesmo os nomes e entender quais são as estruturas e memorizar tudo. E aí a gente sentava e eu explicava muito pra ele. E eu tentava explicar pra ele, aí tinha hora que ele tentava explicar pra mim, e aí assim a gente ia dando uma aula pro outro. A gente decorava super, era muito bacana. E é uma técnica, assim, que eu acho que é fantástica. E se eu não me engano, hoje, ela é uma das que tem maior efeito sobre o aprendizado da pessoa. Então, gente, se não tiver boneca em casa, não tem problema. Pega seu espelho, pega seu cachorro, o seu gato, seu papagaio, seu pai, sua mãe e tenta ensinar a matéria pra eles. Vai dar super certo pra vocês. Pode ser que eles fiquem um pouquinho entediados, confesso, mas você pelo menos vai aprender a matéria e é isso que importa. A quarta é a de marcação de texto. Bom, é a técnica mais popular que existe, né? É a técnica, assim, mais basicona, porém, é a menos efetiva também. Existem vários estudos que comprovam que essa é a técnica que tem menos efeito sobre aprendizado. Então, gente, o que eu falo pra vocês? Eu gosto dessa técnica como, vamos dizer assim, um pré-estudo. Tipo, eu vou estudar uma matéria e aí eu decidi que eu vou fazer um resumo daquela matéria ou que eu vou fazer uma autoexplicação daquela matéria. Eu pego aquela apostila, grifo, releio, grifo, e aí depois eu vou fazer a técnica de autoexplicação, ou vou fazer mapa mental, ou vou fazer resumo, enfim. Aí eu vou tentar fazer outra, ou responder questões sobre aquela matéria para poder auxiliar. Então, eu acredito que a marcação de textos é só um auxílio. Eu, pelo menos, nunca consegui, ou nunca fui bem numa prova em que eu tivesse estudado só com marcação de texto. Só pegar lá, marcar, grifar. Nunca deu certo pra mim. Pode ser que pra você dê, mas pra mim nunca deu certo. A quinta, e uma das minhas prediletas, são os mapas mentais. Gente, mapa mental é a que eu mais uso atualmente. Mapa mental e resumo. Eu vou falar sobre resumo daqui a pouco. Mapa mental tem muitos lá no Resumindo a Físio, lá no Instagram. Se você não me segue, corre lá que você vai ver muito mapa mental super legal, de vários conteúdos diferentes. Essa técnica consiste em pegar a matéria, você senta e começa a destrinchar essa matéria, a resumir de uma forma um pouco mais concisa e direta essa matéria em forma de mapa. Você coloca um tema central, geralmente fica no meio da folha, e vai destrinchando com palavras-chave, vai destrinchando com os outros subtópicos e temas e subtemas daquele tema central. E o sexto e último é o outro que eu utilizo também muito, que são os resumos. Quem nunca na faculdade ou na escola teve que resumir uma apostila inteira ou um artigo científico? Resumo é resumir. Não tem que explicar, né, mais sobre resumo. Você já sabe, o resumo você pode utilizar ele em forma de texto ou em forma de tópicos, subtópicos, que é a forma que eu mais gosto. Ou existem vários outros tipos de resumo que podem ser feitos também. Eu acredito que, assim como a marcação de textos, o resumo não tem muito efeito sozinho, sabe? Eu acho que eu escolhi essas 3 técnicas porque geralmente eu sempre utilizava uma ou duas ou 3 ou até todas, já utilizei todas juntas.
Como? Por exemplo, eu pegava, como eu tinha pouco tempo, eu destrinchava o meu tempo durante a semana. Eu tinha aí 2, 3 horas por dia para estudar? Talvez nem isso. Então, o que eu fazia? O que eu oriento a vocês, talvez dê para vocês que têm pouco tempo também fazer. Eu pegava uma matéria e lia. Lia aquele texto, relia, estudava aquele texto. Depois eu marcava as partes importantes, utilizava o processo de marcação, né, a técnica de marcação. E aí, depois disso, eu resumia aquela página. Eu resumia, colocava lá bem em tópicos. Quando era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu tinha todo o cuidado de fazer esse processo, sabe? Então, segunda-feira eu lia e marcava. Na terça, eu resumia. Na quarta, eu fazia um mapa mental, talvez. Na quinta, eu já aproveitava e fazia autoexplicação, que eu sempre deixava a autoexplicação por último, que era aí onde eu sabia realmente se eu tinha feito ou não. E aí depois eu pegava e fazia provas antigas, tentava responder questões antigas, provas de outros períodos. O que eu indico para vocês testarem e ver se dá certo, né? O que deu muito certo para mim, graças a Deus. Nunca peguei nenhuma DP, nunca passei, depois desse sufoco que eu aprendi a estudar de verdade, eu não passei mais tanto aperto na faculdade como eu estava passando no início, quando eu não sabia estudar. Então, assim, pode ser que funcione para mim, não funcione para você. Você tem que adaptar a sua realidade, ao que você gosta de fazer, ao que você precisa fazer. Enfim, foram esses 6 itens. Gente, um conselho para vocês. Eu acredito, sinceramente, que nenhuma dessas técnicas funciona sozinha. Eu acho muito bacana quando você alia os dois, sabe? Por exemplo, eu fiz o mapa mental e tento fazer a técnica de autoexplicação e respondo uma questão de prova. Ou, por exemplo, eu grifo lá, fiz a marcação de texto, depois eu faço um resumo e respondo questão de prova. Ou eu simplesmente faço a autoexplicação e resolvo questão de prova, porque resolver questão de prova resolve tudo na sua vida, você tem que resolver questão de prova. Até porque, gente, aprendizado cumulativo e gradativo é muito mais eficaz do que estudar lá 10 horas antes da prova. Existem muitas outras técnicas de estudo, muitas outras técnicas que vocês têm certeza que já conhecem. Eu listei só 6 que eu mais utilizei realmente na faculdade e que muito funcionou pra mim. Existem muitas outras técnicas de estudo. E eu listei aqui só aquelas que eu mais utilizei. Então, comenta aqui pra mim, gente, quais são as técnicas que vocês mais utilizavam, se vocês utilizavam alguma dessas técnicas ou se vocês utilizavam outras. Me mostra aqui técnicas novas também de estudo. Quem sabe a gente não pode testar essas técnicas juntas e eu volto com um outro vídeo falando sobre essas técnicas que vocês me indicaram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre as principais técnicas de estudo que eu utilizava, que eu acredito que pode servir para vocês também. E logo, logo teremos mais vídeos. Tchau!